Meus amados irmãos, vamos meditar no texto da Palavra de Deus em 2 Samuel capítulo 33, versículo 8 a 12, onde destaca três valentes e seus feitos no caminhar com Davi. Os feitos dos valentes de Davi. 2 Samuel capítulo 23, versículo 8 a 12, inicia dessa forma. São esses os nomes dos valentes Davi: José Bezanete, filho de Taquenone, o principal de três. Este brandiu a sua lança contra 800 e o feriu de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os três valentes que estavam com Davi quando desafiaram o filisteu, ali reunidos para a peleja, quando já se havia retirado o filho de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada à espada, naquele dia. O Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para tomar os despojos. Depois dele, Samar, filho de Ageu, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de letilhas, e o povo fugiu diante do filisteu, pôs-se Samar no meio de um terreno, e o defendeu e feriu o filisteu, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém, irmãos? Nós podemos ver, irmãos, nessa passagem, que Davi, um grande conquistador, para isso precisou formar também um exército de valentes. Grandes homens foram e fizeram parte desse exército. Mas, nesse texto, vamos comentar a partir desses três mencionados no texto. Porque o Senhor fez questão de registrar nas Escrituras o nome deles, destacando seus feitos e a forma especiais que aqueles homens usaram a sua fé e a sua coragem como os valentes do reino de Deus. E nós também, irmãos, somos chamados para ser valentes, para conquistar esta terra, para apresentar o reino de Deus. Nós estamos aqui para dar continuidade aos ensinamentos de Jesus Cristo, que foi apresentar o reino de Deus. O versículo 8 vai falar do primeiro, que nos diz o nome de José Bezanete. Ou seja, José quer dizer acrescentar, Bezanete pode ser apaziguador ou habilidoso. Ele, com as suas lanças, ele feriu de uma só vez 800 homens. Lança tem a ver com ataque. Ele atacou com habilidade, razão do seu sucesso. E nós, irmão, como estamos usando a nossa habilidade? Como estamos usando aquilo que Deus tem nos concedido? Nós somos conhecedores da palavra. Estamos usando a palavra para influenciar outras pessoas. Estamos sendo testemunhos da palavra de Deus. Aquele homem, José Bezanete, aquele que acrescenta, aquele habilidoso, ele nos chama a usar de nossa habilidade para conquistar almas, para conquistar o reino de Deus, para mostrarmos que Deus, ele tem um projeto na vida de nós. O segundo que a Bíblia nos fala é, depois dele, Eleazar. Eleazar é uma variante de Eu Deus, o Senhor. Ezer quer dizer socorro.
ou perseverante. O segundo registrado, versículo 9, Eleazar, era muito valente e também perseverante. Em uma batalha ele lutou contra os filisteus até a sua mão ficar grudada à espada. Não soltava de forma alguma a espada da mão. Hoje, os valentes de Deus não podem abrir mão da Bíblia Sagrada. É usá-la sempre, conforme em Efésios capítulo 6 e o versículo 17, que diz: receba a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que é o Espírito Santo lhe dá. Então, a Bíblia nos diz que Eleazar, de maneira nenhuma, ele lutou tanto que a sua mão ficou pregada na espada. E hoje, muitos crentes hoje não querem ler a palavra de Deus, não querem usar a palavra de Deus, não querem nem andar com a palavra de Deus. Isto, irmão, andar com a palavra de Deus, usar a espada de Deus, isso fala de intimidade com Deus. Moldamos a sua palavra. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É isso que o servo de Deus, ele tem que estar preparado. Está completamente preparado a ponto para fazer todo tipo de boas ações. Então, que nós possamos, assim como Eleazar, segurar a palavra de Deus, né? Como diz, toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. É útil para ensinar a verdade. Que possamos estar ensinando a verdade, passando a verdade, vivendo da verdade. Não use de mentira, não ande mentindo para o seu próximo, nem para o da sua igreja, nem fora da sua igreja. Seja um valente de Deus para o ataque do inimigo. A Bíblia é uma arma com a qual você ataca o morto e acerta para lhe tornar o vivo. É através da palavra de Deus que nós possamos viver e trazer à vida aqueles que estão mortos. O outro também que a Bíblia nos fala aqui é Samar, que quer dizer Deus ouve, né? Samar o fiel. Versículo 11 e 12. A Bíblia nos diz que o povo de Deus plantava, cultivava, cuidava do rebanho, e de repente vinham os filisteus e os afoguentava. Mas Samar colocou-se no meio do campo, cheio de lentilhas. Enquanto Israel fugia dos filisteus, ele feriu sozinho todos os inimigos. Por causa dele, o Senhor realizou grande vitória naquele dia. A Bíblia nos diz em Provérbio 21, versículo 31, os homens apontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, é o Senhor. Nós vamos dizer que este valente, que pertencia ao seu reino, ele não abandonou o campo de batalha. Hoje, Deus, ele conta comigo, ele conta com você. Não podemos abandonar o campo de batalha. Não podemos ser intimidados com a pressão do inimigo. Não podemos desistir daquilo que Deus ele tem por nós. Nós somos chamados para enfrentarmos a batalha. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor está conosco. Ele pelejará por vós. Não abandone. Nós temos que Samar, que quer dizer Deus ouve,
Ele ficou no meio daquele campo. Enquanto todos corriam, ele enfrentou o inimigo. Muitos têm corrido da batalha, muitos têm fugido, mas Deus te chama a defender a fé, a defender a tua convicção ao qual fosse chamado. Muitos, por qualquer coisa, têm abandonado a sua fé, abandonado seu chamado, abandonado o propósito de Deus. Mas nesta manhã, tomando como base esses 3 homens, José, Pesanete, Eleazar e Samar. Esses 3 valentes que fizeram grande feito, Deus também conta com você para fazer grande feito para o reino de Deus. Você também é um valente. Você também é um escolhido. Você também tem arma, tem habilidade. Você também é escolhido. Defenda a sua fé. Mesmo que todos queiram correr ou abandonar, você permaneça firme. Deus conta com você. O rei Davi contava com esses 3. E o rei do rei, o senhor dos senhores, conta com você. Conta comigo. Não podemos desistir. Não podemos parar. Maior é o que está com nós do que estão com eles. Se lembra daquela passagem? Geazi saiu e viu a casa onde ele estava, mas o profeta Eliseu cercado. E ele temeu. E entrou ali aperreado e foi falar com o homem de Deus. E Eliseu orou a Deus e pediu para que Deus abrisse os olhos de Geazi. E quando Deus abriu os olhos de Geazi, ele disse que via carros e cavaleiros de fogo, um exército maior do que aqueles que tinham cercado ele, Eliseu. Deus, ele tem colocado a meu e a teu lugar, a teu redor. Deus tem colocado ao redor de mim e de você um exército mais poderoso, um exército mais numeroso de carros e cavaleiros de fogo. Nós somos chamados para vencer. A Bíblia diz em Hebreus que Deus não tem prazer naqueles que recuam. Aprendemos com esses 3 valentes hoje. Seja fiel e Deus vai agir por nós. Deus abençoe os amados irmãos.